3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Em resumo, eu ouvi ele falando ali e tô achando que o Claudinho tá cada vez mais próximo. Não, tô dando uma informação, mas Sim. o Flamengo já age dessa forma. Já. Não, é difícil, tá? Eles não querem dar muita esperança. Passa 2, 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra, plantão especial aqui no canal do seu parceiro Emerson, porque é o seguinte, tem novidade sobre Claudinho no Flamengo, a imprensa já dá como certa, já crava, e eu vou trazer aqui, vou reagir esse vídeo para você a partir de agora, para você ficar super bem informado em tudo que tá rolando no Flamengo. Mas antes, rubro-negro, rubro-negra, cola aqui comigo, segura aqui na minha mão, solta não, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia nós vamos estar coladinhos aqui. E aqui a gente abraça o Flamengo junto. Aqui é tudo nosso, meu parceiro. Então vem comigo para essa notícia aqui e comenta. Você acha que é uma boa o Claudinho no Flamengo? Aliás, vou fazer outra pergunta. Quem que você prefere? Claudinho ou De La Cruz? Ou os dois? Comenta aí e vem comigo para a notícia. Eu ouvi ele falando ali e tô achando que o Claudinho tá cada vez mais próximo. Não, tô só, obviamente, não tô dando uma informação, mas Sim. o Flamengo já age dessa forma. Em resumo, eu ouvi ele falando ali e tô achando que o Claudinho... Não, negociação acabou, Isso é fechada, impossível. estratégia de treinador. Passa 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Em resumo, eu ouvi ele falando ali e tô achando que o Claudinho tá cada vez mais próximo. Não, tô só, obviamente, não tô dando uma informação, mas Sim. o Flamengo já age dessa forma. Já. Não, é difícil, tá? Eles não querem dar muita esperança. Passa 2, 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Estratégia de treinador que agora os dirigentes estão assumindo. Eu vou jogar contra o seu time. A entrevista antes do jogo. O time do Abel é muito difícil, time Puxa bom, vida, time forte. Dificílimo. Vai ser um jogo muito complicado. Vamos ter que dar o nosso máximo para conseguir. Terminou o jogo. Se eu ganhei um jogo difícil. Ganhei um jogo Você complicado. valoriza o Nosso adversário time para jogou depois se muito. valorizar. É, se perder, E nesse caso, o valoriza. jogo era difícil, eu avisei. Entendeu? E se chega o Claudinho? Vamos dizer que... É dourar a pílula, ouviu isso? Boa. Se a negociação for concretizada, com que status chega Claudinho nesse elenco do Flamengo? Chega pra Para jogar. jogar Pra titular jogar. ou para brigar por posição? Chega pra jogar. É mesmo? Chega pra jogar. No Claudinho lugar não. de quem? Não, mas é com 11 só que começa, hein, Eugênio? Sim. Aí, mas te hoje- devolveu a patada, hein? Mas hoje ele joga. Chega pra jogar. Chega pra jogar, alguém tem que sair, né? Alguém tem que sair. Você não Então vamos tira lá. ninguém desse Qual é o Flamengo? time, teoricamente, o time titular do Flamengo hoje? Teoricamente, o time titular. Fala pra mim. Vai. Vamos lá, montar. Matheus Cunha é o goleiro. Sim. Wesley, lateral direito. Correto. Fabrício Bruno, Davi Luiz. É. Ok. Ayrton Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Pulgar. Meio campo. Acho que vai ser o Alan. Alan, ok. Pulgar e Gerson. Sim. Tá. Arrascaeta, Gabigol. Falta um. Ele vai tirar o Everton Ribeiro. É sempre o Everton Ribeiro que pede a posição. Faz 3 Quer tirar o anos. Everton Ribeiro. Eu não quero tirar o Everton Ribeiro. Só que o Claudinho chega num estágio da carreira muito mais perto do seu auge do que o Everton Ribeiro. O Everton já perdeu posição para outros jogadores do Flamengo. É. O Claudinho como alguém pra ser uma sombra do Arrascaeta, você não observa. Também. Mas eu eu acho mais acho que difícil ele não tirar. vai trazer esse jogador para ficar no banco. Eles vão jogar juntos e, eventualmente, quando o Arrascaeta não tiver, joga o Claudinho na função do Arrascaeta. Ele não vem para ficar no banco. Sempre sobra Ele- pro Everton O Ribeiro. Claudinho tá no auge da O cara vai carreira. pra Copa do Mundo, Eu o vou cara falar um negócio pra decide você. jogo. Ele jogar tem em todos os qualidade times do técnica hoje para chegar e ser titular do Flamengo. No lugar do Everton No Ribeiro. lugar do Agora, o Everton Ribeiro. Personalidade de Eugênio Leal. Mas você discorda. Mas ele jogaria em qualquer clube do Brasil hoje, ou a maior Everton parte. Ribeiro? Claudinho é um jogadoraço, gente. Tranquilamente. Titularaço. Tranquilamente, Não, excelente Claudinho? jogador. Não, o O Everton Claudinho Ribeiro. também é muito bom. Claudinho também. Claudinho Não, o também é muito Claudinho bom. também, mas o Everton Ribeiro. Diga, Não, Prato. Você acho que pensa diferente? Não, a formação que o Eugênio falou, eu concordo. E acho que o Claudinho pode ser alguém, ou pode ser um jogador, para não descansar o Arrascaeta. Mas como o Arrascaeta não é um jogador que consegue jogar todas, e o São Paulo nem é um treinador de repetir time, ainda mais com esse Sim. cartel que ele tem à disposição,
Essa fartura que Eu fiz um time que eu não botei o Bruno Henrique, não botei Então, o Pedro. Nem Cebolinha. Nem o Cebolinha. Você tirou o Pedro, agora que eu Nem o percebi. Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Não botou Luiz Araújo. Já há algum tempo. Tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Olha O direitinho. Flamengo tem 3 times. Ou joga o Pedro ou o Gabigol. É que o Pedro agora tá machucado, o Gabigol pegou uma sequência. Mas teve o jogo já do Gabigol ficar no banco e o Pedro jogar. É só um centroavante. Tem muito jogador, mas como disse o Prates, tem muito jogo. Mas ano passado, mundo com joga. Pedro e Gabigol ganhou tudo praticamente. Sim, mas todo Dorival mundo Júnior. joga. O Flamengo é o time que está em 3 competições. Sim. E competições pesadas, difíceis e quer ganhar todas. Então tem espaço para todo mundo jogar. Diga. Não, acho que o Eugênio pontuou muito bem. O Claudinho é um jogador, muito bom jogador. Jogador que já há algum tempo atua em alto nível. Foi eleito até aqui pela nossa equipe do Bola de Prata, o melhor do Brasileirão 2020, no Bragantino ainda. Depois foi para o Zenit. É um jogador reconhecido no Zenit também. Não é uma negociação simples, como a gente tem visto o Flamengo falar abertamente quando cita o Claudinho. Mas não dá, obviamente, para descartar. Estou com vocês. O Flamengo já teve essa postura, né? Adotou essa política de que, olha, tem interesse, mas é difícil, a gente pede muito acima do que a gente queria pagar. Mas é uma questão de conversar. Mas o Zenit tá Dá pra- certo. Chega para Claro. disputar O Zenit posição tá ou para ser titular para você? De cara titular, de começo titular. Depois pode mudar a conversa. Lá também. Vamos ver números dele. Na tela do F360 do Claudinho. Começou, se eu não me engano, na base do Santos, Foi. passou pela base do Corinthians, aí subiu para o profissional no Corinthians, não é isso? Isso. Depois esteve no Red Bull Bragantino. Pode chegar no Ninho do Urubu. Números de Claudinho desde a chegada ao Zenit, 62 jogos. 55 como titular, com 15 gols. Média de gols por jogo, 0,24, 76,7 minutos por partida. O Claudinho chegou a ser convocado para a seleção brasileira? Foi. Para Foi. Ele foi para a Olimpíada, não foi? Esteve na Foi Olimpíada. campeão? Esteve no grupo da Olimpíada com o André Jardine, né? O André Jardim, exatamente. Claudinho, Natália, você falou pouco, Natália. Bom jogador. Mas chega para ser titular? Olha o elenco do Flamengo. Chega para ser titular. Hoje, ele, pela valência que ele tem, porque ele pode dar ainda em campo, é um jogador jovem que pode render muito, não só esportivamente, como uma revenda do Flamengo Mas futuramente. espere aí, Natália. Eu vou repetir o Prates agora. São só 11 que jogam. Que começa Não, mas eu tô com o Eugênio. Claudinho O vai Everton Ribeiro dança nessa aí. Você também, tirando o Everton. Não sou eu, é o Sampaoli. É time de Copa. O Everton Ribeiro foi para a Copa do Mundo. Foi pra Copa do Mundo e jogaria em qualquer time no Brasil. Mas no Flamengo a concorrência é muito grande. E a chegada do Claudinho fica. Ele pode variar, o Sampaoli pode variar o tipo de jogo que ele vai ter. Ele vai enfrentar um time que ele precisa de um pouco mais de cadência, segurar um pouco mais a bola e circular, ele pode jogar com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Se ele precisa de um time mais com mais pressão na saída de bola de. E aí, Rubro Negro, o que você acha? Com a chegada de Claudinho, vamos continuar aqui, porque o papo fica mais quente agora, tem mais informação. Mas se liga aí, dá sua opinião aqui. Quem que vai pro banco com a chegada do Claudinho? Ou você acha que esse Claudinho seria banco? Você concorda com eles? Para eles, Everton Ribeiro iria pro banco. Comenta aqui. Adversário, ele tem um Claudinho que consegue subir muito bem. Ele tem uma série de coisas que ele pode fazer com a chegada do Claudinho. Isso não diz que o Everton Ribeiro é horroroso, não presta mais. Não é isso. É que o Claudinho tá... Eu tô com o Eugênio e com o Prates. O Claudinho O Prates está... não concordou com o Eugênio. Não, concordou sim. Ah, é? Concordou, você Depende do se jogo, perdeu mais ou aí. menos. Posso concordar, mas depende do jogo. Ele viu? Mas Ele o não Claudinho- concordou, não. Mas o São Paulo, ele tá ganhando reforços, se o Claudinho for concretizado, muito bons para mudar o repertório de jogo dele, ideia de jogo dele, colocar numa construção jogador. diferente. Ele é ótimo jogador. Tinha- Claudinho também jogaria em qualquer time do Brasil hoje. Tinha- Jogaria mesmo. Antes da... Vamos dizer que não fecha com o Claudinho, com o que o Flamengo tem hoje. Porque essa discussão rolava até alguns meses O melhor atrás. elenco da América é do o Sul. melhor elenco disparado do Brasil, o Flamengo, ou não é? É. Não, do Flamengo é. É. Do Flamengo é. Porque até meses atrás a gente falava, não, mas tá pau a pau com o Palmeiras, com o Galo. Não tá Não, mais, né? O Palmeiras tem bancos. Se a gente colocar ali os 22 só, tá? Titulares e reservas, tem jogadores do Palmeiras do reserva que não joga no time titular do Palmeiras. Do Flamengo. Do Flamengo. É, Isso é fato, a gente não pode para ter- de contratar o Flamengo, né? Impressionante. O curioso, né? Alan, Luiz Araújo. Michel, Rapaz, O curioso é que o time não Nossa. consegue, dentro de campo, manter uma regularidade É. que seja o reflexo dessa qualidade do elenco. É. Ele tem momentos. Ano passado ele teve um momento com o Dorival muito bom. Quando parece que vai, E aí, cara, esse ano até agora, o Flamengo é muito irregular.
É muito irregular, ele não consegue mostrar em campo a qualidade do elenco que tem. Acho que tem questões físicas envolvidas. A gente vai crescer na hora certa. Pode ser que cresça na hora certa, mas desde 2019, vamos lá, quando chega essa diretoria, quando ele começa o investimento, quando vem aquele processo todo, o Flamengo teve momentos fantásticos, mas ele não conseguiu se manter num nível que justifique o elenco que ele tem. Você falou... O Flamengo tem boa notícia. Bruno Henrique pode ser relacionado para a partida contra o América Mineiro. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alce. Depois do jogo com muita polêmica, o Flamengo já voltou à preparação para o próximo desafio. E com uma notícia para trazer alívio aos rubro-negros. Bruno Henrique participou das atividades no campo pela primeira vez. O jogador teve um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos no jogo contra o Palmeiras. E segue fazendo trabalhos para estar logo apto para voltar às partidas. Quem ficou de fora foi Pedro. O camisa 9 sentiu um músculo que fica localizado nas regiões lombar e do quadril. O atleta fez alguns exercícios no campo com um fisioterapeuta. Davi Luiz é outro jogador que ficou no departamento médico. O zagueiro deixou o gramado com dores no adutor e iniciou o tratamento na reapresentação. Fabrício Bruno, que teve uma torção no tornozelo no jogo do Atlético e treinou normalmente com os demais jogadores. O técnico Jorge Sampaoli tem a semana livre para recuperar jogadores e trabalhar com o elenco. O time só volta a campo no sábado, contra América Mineiro no Maracanã. A defesa de Matheus Cunha foi um dos destaques na última partida. O goleiro foi uma figura muito importante para o duelo. Ele fez 3 defesas difíceis, a mais especial na cabeçada de Nino. Com o empate contra o Fluminense, o Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, viu o Botafogo abrir 12 pontos de vantagem na liderança. Com a semana livre, o Fla segue em busca de se recuperar e voltar para a briga pelo topo. Muito bem, antes de comentar do Botafogo, do Flamengo, tem ingresso mesmo e você já pode começar a tentar o seu ingresso. Hashtag SBT Esporte Rio. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde para você também. Vene, boa notícia do Bruno Henrique. Tem mais algum retorno além do dele? Boa notícia. Eu não vou dizer boa notícia não, maravilhosa excelente notícia. Excelente notícia, né? Não só para o Flamengo, para o torcedor rubro-negro, mas também para o jogador, porque querendo ou não, mais uma lesão, mais 2 lesões, né, que ele teve que passar aí para o tratamento. Ainda está passando, porque não é certo ele retornar no sábado, quando o Flamengo volta a campo contra o América Mineiro, no Maracanã. Ainda não é certo, mas a expectativa é boa, porque ele já iniciou o trabalho de transição. Na pior das possibilidades, ele volta no jogo seguinte, que se eu não me engano é pela Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas, enfim, uma boa notícia. Outro jogador que volta com certeza é o Fabrício Bruno, teve um problema no tornozelo, também estava suspenso na última partida, mas treinou normalmente. Fica a expectativa para o atacante Pedro. E o Pulgar também, né? São 2 jogadores extremamente importantes. O Vene ontem trouxe a importância desses jogadores e como isso ficou nítido na ausência deles no último jogo. Agora, tem um personagem que eu queria comentar agora com você, Pedrosa, que é esse tal de Bruno Henrique. O homem joga muito, né? E a dúvida de todos era, será que o Bruno vai voltar depois de uma lesão tão severa, 9 meses? Será que ele volta? Porque a velocidade sempre foi um grande aliado, às vezes eles voltam um pouco com menos velocidade. E não, o que se entendeu é que o Bruno voltou com atividade lá em cima. E na minha opinião, ele foi a cereja do bolo. O Sampaoli ainda tem apresentações, o time do Sampaoli, com muita irregularidade, né? Tem jogos em que você fala, olha, o Flamengo jogou muito, e tem jogos que você fala, nossa, não foi tão precioso assim. E o Bruno, desde o retorno dele, todos os jogos em que ele esteve, o momento em que ele estava em campo, ele é o diferencial do Flamengo. Se a gente for pensar depois da data FIFA, o Flamengo teve apresentações muito ruins e quando o Bruno Henrique voltou a apresentar o futebol dele, foi titular pela primeira vez, continuou marcando gols importantes, o Flamengo subiu de produção. É um atleta que é extremamente diferenciado, todo mundo sabe disso, que passa confiança aos seus atletas, passa confiança para a torcida também, porque ter o Bruno Henrique, seja como titular ou entrando no segundo tempo, é sempre algo a se comemorar e a volta dele para esse Flamengo é extremamente importante, assim também como o Ayrton Lucas, que apesar
Depois da seleção também caiu de rendimento, mas o Pulgar é um cara que faz muita falta para esse time do Flamengo na saída de bola. O Thiago Maia, que é um jogador que eu gosto, nessa temporada tem oscilado negativamente, então são jogadores que simplesmente fazem muita falta para o estilo de jogo do São Paulo. Vene Casagrande, fala. Antes de mais nada, ontem a gente não teve muito tempo para debater porque o assunto arbitragem acabou tomando conta. Mas a gente não pode deixar passar batido. A atuação do Flamengo contra o Fluminense foi ruim. Ruim. A gente não está falando sobre isso porque a arbitragem de fato chamou muita atenção de uma maneira negativa. O segundo tempo, então, foi todo do Flu, né? Mas se a gente parar e analisar o futebol do Flamengo, e foi exatamente o que você disse aí, o Flamengo ainda está oscilando. Tudo bem, oscila menos que antes? Oscila menos que antes. Mas eu entendo que não pode oscilar tanto assim. Eu não digo nem, Veneno, uma oscilação de resultado esportivo, tá? Perdeu e ganhou. Até porque os resultados são bons. Isso. Eu digo uma oscilação de apresentação, né? Porque o que o rubro-negro se acostumou nos últimos anos, e com razão, ele quer ver bons jogos, ele quer assistir bons jogos, ele não quer ver um jogo mais ou menos. O rubro-negro está acostumado com isso. Para resumir esse papo aqui, quem mereceu ganhar o jogo? Sejamos bem francos. O Fluminense. O Fábio não fez defesa. É isso, o Fluminense jogou muito melhor. Isso é sintomático. Sobretudo no segundo tempo, ali pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz, que para mim é um cracaço da bola, mas fisicamente ele não aguenta mais 90 minutos, isso está nítido. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E agora o São Paulo vai ter a semana inteira para trabalhar. Vamos ver o que ele vai conseguir ajustar. Você disse que eles treinaram ontem. Isso. E folgaram hoje. Exatamente. E volta a treinar nessa quarta-feira. Bom questionamento, fiz esse questionamento. Quem que me pediu para perguntar isso? Você não pode revelar. Pô, deixa em off, pô. O que rola no camarim, morre no camarim, pô. Quem que me pediu, Pedrosa, para perguntar isso? Eu sou sempre a favor do off. Eu vou te mandar minha figurinha. Fica sossegado quem off. Eu uso muito. Enfim, bom questionamento. Muita gente questionando isso nas redes sociais, inclusive, mas é a metodologia de trabalho de São Paulo. Ele e a comissão entendem que 48 horas após a partida é quando os jogadores apresentam o maior desgaste físico. Então, eles se apresentaram na segunda-feira, pós-jogo, e hoje folgo, e como eles vão ter a semana inteira para trabalhar, aí volta a treinar na quarta-feira. Mas isso ele sempre fez assim? Quando é a semana inteira livre, ele faz isso. Ele faz isso. Se tivesse jogo quarta ou quinta, duvido que ele daria folga na terça-feira. Porque também tem um ciclo de treinamento, né? E é como a gente fala, a mudança de treinador é ruim no futebol, porque você muda o jeito tático, o trato com os jogadores, muda tudo, né? Mas também porque muda a preparação física. Claro. E as pessoas não entendem como... As pessoas entendem, mas não imaginam o quanto isso hoje é importante no futebol, mais até do que qualquer outra coisa. Geralmente, quando vai embora o treinador, vai embora também o preparador. Tem clubes que não, que tem os seus preparadores, enfim. Mas geralmente, hoje em dia, né? Vem o treinador, vem a galera toda dele. E aí um pensa desse jeito, o outro pensa num ciclo de treinamento diferente. E como mudar isso bruscamente é ruim. Agora, ô Lucas Pedrosa, em relação a essa oscilação do Flamengo, na questão das apresentações do Flamengo, você acha que essa forma do Sampaoli conduzir também a questão tática, um jogo ele tem 3 zagueiros,